Amados irmãos, queridos amigos, que a graça maravilhosa de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Minhas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que hoje o céu visite você e derrame bênção sem medida sobre você e sobre a sua casa também, sobre todos nós. Muito obrigado pelas inscrições no canal, muito obrigado pelos likes e muito obrigado por compartilhar os vídeos. Deus é contigo. Oremos. Meu Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Tu és Deus, Tu és o soberano do universo, Tu és eterno, Criador. Tu és também o Deus Redentor, aquele que se dispôs a morrer pelo ser humano para provar ao próprio ser humano o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor o aceita, o quanto o Senhor o valoriza. Porque somos preciosos aos olhos do Senhor, a ponto de o Senhor nos comprar, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Não somos merecedores de tal graça, não somos merecedores de tal bênção, de tamanha salvação. Então, Pai, ajude-nos a nunca negligenciarmos tão grande salvação, mas cada dia nos agarrarmos à preciosa promessa do Senhor e vivermos uma vida santa de acordo com a Tua vontade. Ajude-nos a vivermos uma vida cristã vitoriosa, altruísta, relevante, que realmente mostre a diferença para o mundo inteiro de que somos Teus filhos e que andamos na lei do Senhor. Guarda-nos do mal e purifica-nos do mal e aceita a nossa adoração nesta hora e fala conosco, Pai. Se algum irmão ou irmão, amigo ou amiga está passando por um problema de difícil solução, que não tem mais aonde recorrer, estende a Tua mão para curar esse Teu filho, para dar vitória a esse Teu filho, Tua filha, de acordo com a Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada, chegamos ao capítulo 12. O capítulo 12 tem muito a nos ensinar. O capítulo 12 começa dizendo: naquele tempo, Deus, Ele vai se manifestar. E aí diz: naquele tempo se levantará Miguel, Jesus Cristo. Alguns dizem que Miguel aqui não é Jesus Cristo, mas eu creio que Jesus Cristo aqui, que Miguel aqui também é Jesus Cristo. Assim como Gabriel, do capítulo 9 e 10. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, o advogado, né? E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo todo aquele que for achado escrito no livro. Meu amado, só o versículo 1 do capítulo 12 daria para a gente extrair 3 grandes mensagens. Mas eu quero me concentrar aqui em 3 grandes lições para nós no capítulo 12, versículo 1. A primeira lição é que você e eu não somos deixados a lutar sozinhos. Se você quer ser um cristão vitorioso, um cristão que não tem medo do conflito e da batalha, Deus diz para mim e para você: você não está só. Existe alguém para defender você. Existe alguém para lutar por você. Na batalha, Deus é que vai lutar por nós. Exatamente isso. Grave bem esta lição. Na sua guerra para vencer o pecado, na sua guerra para vencer o mal, você não tem que fazer nada sozinho. Não é salvação pelas obras, meu irmão. Não é salvação pelas obras, minha irmã. E eu já disse para você, não é? Talvez você não tenha entendido ainda.
que obras na Bíblia tem que ver com entrega, com você estar disposto a fazer a vontade de Deus, a amar a Deus. E quando você ama a Deus, aí você vai guardar sábado, você vai guardar o sábado, porque é santo, é o dia do Senhor. Você vai devolver dízimo, você vai jejuar, você vai ter momentos a sós com Deus. Isso não são boas obras. A boa obra é você pertencer a Deus, é você ser justo, é você ser bondoso, é você ser misericordioso, é você ser uma pessoa pacífica. Aí, quando você é uma pessoa da paz, você vai promover a paz, não a guerra. Quando você é uma pessoa misericordiosa, você vai tratar as pessoas com misericórdia. Quando você é justo, então você vai tratar as pessoas com justiça. Tratar as pessoas com justiça não é boas obras. Boas obras é você ser justo. Aí tudo que você fizer será com base na justiça. Porque você é justo e você representa a justiça de Deus, o caráter de Deus na sua vida. Aí diz, se levantará Miguel. Naquele tempo, Miguel se levantará para defender os filhos do teu povo. E como é que Deus defende você? Como é que Deus defende o Renivaldo? Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo vai para o Calvário. Ele derrama o sangue dele por você. Então Satanás não pode acusar nenhum de nós. Diz Romanos capítulo 8. Como Satanás pode nos acusar? Não, ele não pode nos acusar. E versículo 1 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Mas lá no final do capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, Paulo continua dizendo que, embora, além de você não sofrer nenhuma condenação, a sua luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os poderes do mal, não é? Você quer uma nova natureza, você quer ser fiel a Deus, você quer ser puro, você quer ser obediente. E aí diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está lutando por você, meu irmão, se Deus está lutando por você, minha irmã, quem vai vencer essa batalha? Você vai vencer, porque é Deus que está lutando por você. Versículo 31, tá bem? E aí, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Você quer ser um cristão vitorioso? Então viva uma vida de oração e de comunhão com Deus. Leia na palavra, se alimente da palavra, se encha do Espírito Santo, se encha de Deus, se encha do conhecimento da palavra de Deus. Diz o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que é na Bíblia que nós nos tornamos sábios para a salvação. É na palavra que nós nos tornamos sábios para a salvação. E aqui Paulo está dizendo, olha, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está pelejando por você, meu irmão, o que é que o diabo pode fazer contra você? Ele pode apontar os seus defeitos? Ele pode apontar os seus pecados? Percebe porque muitas vezes a gente vive como um cristão envergonhado, intimidado, de cabeça baixa? Porque você não vive uma vida com Deus, não anda com Deus. Eu já disse nessa série, né? Que existe duas maneiras de você ser derrotado. Uma maneira só de você ser derrotado. É viver uma vida sem comunhão com Deus. Quando a gente vive uma vida que não tem comunhão com Deus, embora até a gente frequente uma igreja, 39 mil congregações no Brasil. E surge uma nova igreja a cada dia, né? Cada dia surge uma nova congregação. Com a Bíblia na mão. Infelizmente, a maioria delas, com o propósito apenas de ganhar dinheiro. A religião hoje virou uma empresa, onde as pessoas usam a religião para ganhar dinheiro.
mercadejando a palavra de Deus. Está escrito, foi profetizado pelo próprio Deus através de Paulo. Quantas pessoas hoje mercadejam a palavra de Deus? Mas o segredo da vida cristã vitoriosa é comunhão com Deus, através da palavra, através do estudo da palavra. E os vencedores da besta, os vencedores do conflito, Apocalipse 3, eles amaram a Deus e não amaram a sua própria vida. E por causa da palavra, eles morreram, mas se tornaram vencedores pelo sangue do Cordeiro. Porque você, meu irmão, eu e você, a nossa vitória não está em a gente fazer coisas para Deus. Eu já disse isso em vários vídeos, né? Às vezes a gente está muito preocupado em fazer coisas para Deus e deixamos de fazer as coisas com Deus. Daniel, quando ele tem essa visão do conflito, Deus vai dizer para Daniel, Daniel, naquele tempo, Miguel vai se levantar para defender os filhos do teu povo, para defender os dele. Deus é o grande advogado dos filhos dele. E como é que Deus vai defender? Primeiro ele morre pelo pecador. Primeiro ele morre por nós. E não somente por nós, mas pelo mundo inteiro. A graça redentora. Não esqueça de assistir essas duas mensagens da graça redentora. A graça redentora dá a todo ser humano a oportunidade da salvação. Mas Daniel, saiba que ele vai defender os seus filhos. Agora, mais uma vez, o capítulo 12, versículo 1, fala, Daniel, capítulo 12, versículo 1, fala, né, que você, além de não estar só, você tem um advogado, que é Jesus Cristo, você tem um grande general no seu exército. Você faz parte de um exército vitorioso porque você tem um grande defensor. Miguel. Né? Leia Apocalipse capítulo 12, versículo 7 comigo. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E com ele os seus anjos. Sim, foi atirado para a terra, porque no céu não achou mais lugar para eles. Daniel capítulo 12. Miguel é o grande general para defender você nessa guerra contra o diabo. Você precisa de Jesus Cristo. Você não está só nessa batalha, é Deus que peleja por você. Isaías capítulo 26, versículo 12 está escrito, olha que coisa linda. Isaías 26, versículo 12. Diz assim, 26, versículo 12 assim: Senhor, conceda-nos a paz, porque todas as nossas obras, tudo na nossa vida, é o Senhor quem realiza. Filipenses capítulo 2, versículo 13. O querer e o realizar é do Senhor. Provérbios capítulo 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Meu irmão, Deus apresenta para Daniel, Daniel, é verdade que tem um conflito, é verdade que tem uma guerra, mas nessa guerra você não tem que lutar, você não tem que combater sozinho. Eu pelejarei por você, eu darei a vitória a você. É a minha mão que vai trazer salvação para você. Ninguém vai entrar no céu pelas obras não, meu irmão. Ninguém vai entrar no céu por obediência. A obediência é resultado de você viver o céu aqui. Assista a minha série Ele Vem e você vai entender isso. Jesus Cristo vai vir um dia.
Ele vai vir um dia. Nós vamos estudar isso aqui. No capítulo 12 fala da vinda de Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar aqui o versículo 2, se eu não estou enganado, fala dessa vinda, né? Que ele vem aí. Nós vamos falar da ressurreição. E a ressurreição ocorrerá na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, observe. Aqui você não tem que lutar só. A vitória é do Senhor. E nós somos contemplados com a vitória de Jesus Cristo. Nós somos exaltados e glorificados com Ele, diz Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós somos exaltados com Jesus Cristo, tá certo? É com Deus. A nossa vitória vem de Deus. E eu e você precisamos aprender isso, a depender de Deus. Por isso você precisa estar em Deus, porque Deus é o grande vencedor. Eu estou no time de Deus. E o time de Deus, Deus é o grande artilheiro. Ele é o grande comandante dessa batalha. Eu só tenho que louvar a Deus. Gideão venceu um exército enorme de soldados filisteus, midianitas, amonitas. Ele venceu um grande exército com 300 homens. E eles batalharam? Não, eles simplesmente tocaram uma corneta e quebraram uma botija. Josafá venceu um exército de 1 milhão de soldados. Como? Simplesmente louvando a Deus, jejuando e cantando e orando. Eles ficaram em pé e o Senhor batalhou por eles. Ezequias estava com medo do rei da Assíria. E aí uma noite Deus disse assim, você não tem que pelejar. Você não tem que combater. Eu vou combater por você. E aí Deus enviou só um anjo. Um anjo do céu veio e numa noite matou 184 mil soldados da Síria. E quando de manhã os outros acordaram, e quando Israel chegou lá, o arraial estava vazio e eles só fizeram buscar o despojo. Deus está disposto a batalhar por você. Deus está disposto a guerrear por você, mas você precisa, como Daniel, se colocar nas mãos de Deus, para buscar a Deus, porque Deus é o Deus da vitória. É o Deus que combate por você. É o Deus que peleja por você. Ah, Renivaldo, mas se Deus peleja por mim, por que Ele permite que isso aconteça comigo? Aí o versículo diz assim, haverá um tempo de angústia. A segunda lição de Daniel 12:1, o sofrimento causado nos filhos de Deus leva os filhos de Deus a glorificar a Deus, a buscar a Deus, a se apegar mais a Deus, a se refugiar em Deus. Ou seja, a angústia que vem é uma oportunidade que a gente dá para Deus agir em nós. A angústia que vem para nós é uma oportunidade para Deus fazer um milagre em cada um de nós. E às vezes a gente entende milagre como cura. Mas às vezes o milagre não vem em forma de cura. O milagre, o maior milagre mesmo, é você permanecer fiel a Deus, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, mesmo na tragédia, você se manter fiel a Deus. O diabo tentou destruir Jó. Como foi que o diabo tentou destruir Jó? Ele disse para Deus, Jó só é fiel ao Senhor porque ele não tem problemas. Percebe por que eu digo que hoje é um erro a gente buscar uma igreja em que resolva os nossos problemas? A religião do caixa eletrônico, a religião da UPA, a religião do pronto-socorro. Satanás disse para Deus, Jó é feliz porque não falta nada na vida dele, você dá tudo a ele. Ele tem tudo que precisa. Então Deus disse, vai lá, eu permito que você tire tudo dele. Eu não vou fazer nada se você tentar tirar as coisas dele. Então, Satanás foi e tirou tudo de Jó. Jó continuou fiel a Deus. Aí Satanás voltou para Deus e disse,
Jó continua fiel porque ele tem saúde, ele não tem nenhum problema, né? Tudo na vida dele prospera. Embora ele tenha perdido tudo, mas ele continua aí, ó, saudável, feliz, porque você tem cuidado dele, você tem feito tudo por ele. Então ele como é que ele não vai te servir? Tire as coisas dele para ver se ele fica fiel. Tire tudo dele, inclusive a saúde. Para ver se ele não te abandona. Vê se ele não te rejeita. Vê se ele não nega a fé. Vê se ele não se contamina. A obediência dele é porque você tem cercado ele de muitas coisas. Leia Jó capítulo 1 e 2, você vai entender o que eu estou dizendo. E aí Deus fecha os olhos para o diabo, e o diabo vai lá e coloca uma doença em Jó. E o que é que está escrito de Jó? Em nada Jó foi desobediente a Deus. Em nada. Mesmo Satanás tirando os filhos de Jó, mesmo Satanás se levantando para usar a esposa de Jó, para dizer para ela, morra. A esposa de Jó disse para ele, morra, abandone a Deus, rejeite a Deus, negue a fé. Esse é o maior milagre, meu irmão, que Deus mostra para o universo. Que a lei dele, que o governo dele é um governo de justiça, quando você prefere a morte a negar a fé. Satanás tentou levar Daniel a negar a fé. Como? Levando Daniel a escolher. Ou obedece à lei do rei, ou obedece à lei de Deus. E obedecer à lei do rei significava negar a Deus. Rejeitar a Deus, abandonar a Deus. E Daniel, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava. Como era o seu costume. O que aconteceu? Foi parar na cova dos leões. Daniel continuou fiel, puro e obediente. Jó foi fiel, puro e obediente. E se você quiser ser fiel, puro e obediente, lógico que Satanás vai colocar espinho na sua vida. Ele vai perseguir você. Leia Efésios capítulo 6. Eu pedi para você fazer uma análise em Efésios capítulo 6, especialmente dos versículos 10 a 18. Satanás quer derrotar você. Agora Deus tem uma arma poderosa para você derrotar Satanás. E a arma poderosa é a palavra. O escudo da tua fé é a palavra de Deus. O poder do Espírito Santo, a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, se você quer ser vencedor nessa guerra, meu irmão, use a palavra. Se agarre a Deus e a sua palavra. Deus não vai tirar o conflito de você. Deus não vai tirar o problema de você. Mas Ele vai te dar a vitória no problema. Porque a vitória de Deus é você permanecer fiel, puro e obediente, apesar dos problemas. Aí muitas pessoas hoje olham para muitos cristãos e existe até uma frase, né? Existe uma historinha que eu creio que é verdadeira. Um homem cuidava da fazenda de um homem muito rico, um cristão, né? Um filho de Deus, um cristão adorador do sábado, fiel a Deus. Ele cuidava da fazenda desse homem, desse patrão. Mas ele tinha um filho doente, ele tinha problema de saúde, ele era pobre, passava muita necessidade, apesar de trabalhar para esse homem. Ele era um injusto, né, porque pagava mal para ele também. E aí ele chegou um dia para esse empregado e disse: rapaz, eu não entendo você. Você é pobre, tem dificuldades, passa necessidade, você tem um filho doente, você mesmo é doente e você parece tão feliz. Eu não sirvo a Deus, eu nem gosto de Deus, nem acredito em Deus, e você vê, ó, eu tenho tudo. Aí aquele rapaz disse para ele: o senhor gosta de caçar, não é? E quando o senhor atira nos patos, quando o cachorro levanta os patos, o senhor atira no rebanho de patos, e aí caem 2 patos. Um cai ferido e um cai morto. A quem o senhor vai dar mais atenção? Ao pato morto
ou ao pato ferido? Aí ele disse, lógico, eu vou dar atenção ao pato ferido, porque o pato morto já está morto. Aí aquele cristão disse para ele, você é o pato morto. Então, o inimigo que eu tenho, ele não está preocupado com você, porque você já é dele. Agora, ele está preocupado comigo, porque eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus. Então ele tem colocado problemas na minha vida, ele tem me perseguido, ele tem causado sofrimento em mim para eu abandonar a Deus. Isso vai acontecer na sua vida, meu irmão. Jesus Cristo deixou muito claro, ele é o grande advogado, ele é o grande defensor da tua vida. Ele é o grande guerreiro que pode te dar vitória. Agora, a maior vitória que você pode alcançar não é alcançar milagre ou cura temporária. O maior milagre não é você parar de sofrer e ter uma vida plena e feliz por 80 anos neste mundo, ou 100 anos, sei lá. Quanto você desejar. Digamos que você queira viver aí 200 anos feliz, sem doença, sem dor, sem lágrimas. Mas no dia você vai morrer. Com 200 ou 300 anos, ou 500, ou 969, como Matusalém, você vai morrer. E aí Jesus Cristo disse, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter a vida eterna? De que adianta? Aí Paulo diz em Atos que é com sofrimento, é com guerra, é com problemas, é com dificuldade que a gente se mantém fiel, puro e obediente para herdar o reino. Romanos capítulo 8, verso 16, diz que é com sofrimento que nós nos tornamos herdeiros com Jesus Cristo do reino de Deus. Deus é realista conosco, meu irmão. Deus é realista conosco, minha irmã. Ele não engana você, não. Ele diz, olha, o problema é esse e a verdade é essa. Agora, não se esqueça, eu estou com você. Eu estou aqui para batalhar essa batalha com você. Você nunca está só. Você não precisa ficar com medo. O que Deus disse para Daniel, no capítulo 10, não tenha medo, porque eu estou com você. É eu que pelejo por você. É eu que batalho com você. E aí, a terceira lição para nós é manter o nosso nome no livro da vida. O segredo da vitória de todos os filhos de Deus é manter seu nome no livro da vida. Quem não tiver seu nome no livro da vida, meu irmão, é porque perdeu a batalha. Daniel diz, haverá uma guerra, haverá um tempo de angústia, haverá sofrimento. E naquele tempo, Miguel vai se levantar para defender os filhos dele. E quem é que ele vai defender? Aqueles que ele lavar e purificar no seu sangue. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, fala que aquele que não for salvo é porque o nome dele foi riscado do livro dos vivos, né? Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá para o final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Meu irmão, anote os textos, examine sozinho, tá bom? Aqui diz que os mortos vão ser julgados. No capítulo 4 diz que os mortos vão ressuscitar. Então ninguém foi para o céu ainda, tá certo? Há um grupo de pessoas no céu. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou um grupo com ele, chamado molho, as primícias para Deus. Tá? Coríntios capítulo 15, verso 19 a 24, fala dessas primícias, das primeiras pessoas que Jesus Cristo ressuscitou com a sua morte para apresentá-los a Deus como molho. As primícias da ressurreição de Efésios capítulo 4, versículos 4 a 7. Agora aqui no capítulo 20, versículo 11 a 15, fala do julgamento. E no versículo 15 diz assim, se alguém não foi achado inscrito no livro dos vivos, no livro da vida, esse vai ser lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Percebe Daniel 12, versículo 1, fala de um livro. Naquele tempo será salvo todo aquele que estiver com o nome no livro da vida. Porque se você não tiver com seu nome no livro da vida, é porque você foi derrotado na batalha contra o mal. E como é que eu sou derrotado na batalha contra o mal, Renivaldo?
eu não sou lavado no sangue de Jesus Cristo. Eu não sou salvo pela graça redentora. Ou seja, eu rejeitei a graça redentora. E você acha que eu estou inventando? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 6. Também está no capítulo 10, tá bem? Mas eu vou ler no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4, diz assim, olha. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados com o dom celestial, quem é o dom celestial? É Jesus Cristo, a salvação oferecida por Ele, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, sim, é impossível renová-los ao arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus. Agora vamos para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27 em diante. 26 em diante. Se a gente viver deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, vê que o conflito é o quê? O conflito é entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Aqui Paulo está dizendo que você e eu precisamos tomar a posição de um lado. Ou ficamos do lado da verdade para sermos vencedores, ou ficamos do lado da mentira para sermos derrotados. Paulo disse que não há possibilidade de arrependimento, não há possibilidade de conversão, não há possibilidade de mudança para aquele que rejeita, que pisa, que nega o sacrifício de Jesus Cristo, que vira as costas para Deus. No versículo 10 de Hebreus, ainda está escrito mais ainda, né? No capítulo 29, no versículo 29, diz que essas pessoas, além de rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo, além de crucificar novamente a Jesus Cristo, no versículo 29 diz que eles fazem duas coisas interessantes. Observe. Diz assim, olha. De quanto mais severo castigo julgais, será considerado digno aquele que calcou os pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito Santo da graça. Observe que Deus ainda faz uma coisa além de oferecer Jesus Cristo como Salvador. Aqui ele diz que ele oferece o sangue da aliança. Lembra da aliança do capítulo 9, verso 27? As pessoas rejeitam a aliança com Deus. E aí fica dizendo que Deus mudou a lei e tal. Aí nós encontramos que ele calca os pés, ou seja, pisa no sacrifício de Jesus Cristo. Zomba do sacrifício de Jesus Cristo, nega o sacrifício de Jesus Cristo, rejeita a cruz. A cruz não salva ninguém. Quem salva é o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz. Agora, negar a cruz como sacrifício perfeito pelo pecador é dizer não à graça redentora de Deus. E aí, Deus vai poder manter seu nome no livro da vida, meu irmão? Deus vai poder salvar pessoas? Deus vai poder levar todo mundo para o céu se você pisa no sangue de Jesus Cristo, pisa no sacrifício de Jesus Cristo, nega, rejeita, se rebela contra o Filho? Daniel capítulo 12 diz que haverá uma salvação. E Deus está disposto, Deus está fazendo de tudo. Deus está disposto a fazer qualquer sacrifício para salvar você. Mas Ele não pode salvar você e a mim se eu disser não para Deus, se eu rejeitar o sacrifício de Deus. E aí nós temos os 3 livros, lembra da mensagem do capítulo 7, né? O conflito e o juízo. Nós temos 3 livros no céu. O livro da vida,
é o livro que Deus escreveu teu nome, garantindo a você a oportunidade da graça. O livro da vida é o livro que Deus escreveu com o teu nome escrito com o sangue do próprio Jesus Cristo, para que você seja salvo. Apocalipse capítulo 13, né, diz que a gente foi, todo salvo foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 17 diz que aquele que não foi escrito, não achou o seu nome escrito no livro, é porque rejeitou o Cordeiro. Então o teu nome foi escrito no livro da vida, com o sangue de Jesus Cristo. E diz que esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. Jesus Cristo morreu por você antes da fundação do mundo. Então o teu nome foi escrito no livro da vida no dia que você nasceu. Foi dada a você toda a oportunidade de graça e salvação para você. Agora, essa oportunidade não vai durar para sempre. Naquele tempo será salvo. Haverá um final de história, meu irmão. O conflito não vai durar para sempre. O diabo não vai ficar infligindo os filhos de Deus para sempre. O reino do mal não vai durar para sempre. Deus vai estabelecer seu reino de paz, justiça e verdade. E esse reino foi preparado para você. E Deus está disposto a qualquer sacrifício para salvar você, para levar você a viver com Ele para sempre no céu. Cabe a você, cabe a mim, cabe a cada um de nós dar uma resposta para Deus. Resposta de sim ou resposta de não. Jesus Cristo, Ele se levanta porque Ele está interessado em salvar você. A salvação é para todos. A graça redentora é para todos. E haverá uma salvação. Naquele tempo será salvo todo aquele que se for achado escrito no livro. Todo aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro, purificado pela perseguição, é verdade, purificado pela dor, é verdade, purificado pelo sacrifício, é verdade. Leia comigo o versículo 10, eu quero concluir com o versículo 10 de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 10. Está escrito: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente. Então, aqui o justo, ele é purificado pelo sofrimento. Ele é purificado pela dor. Ele é purificado pelas perdas. Ele é purificado pelas tragédias. Ele entra na fornalha da aflição e ele sai puro. Ele sai embranquecido pelo sangue do Cordeiro. E aí o seu nome permanece no livro da vida. Jesus Cristo morreu para salvar você. O que você vai fazer do sangue de Jesus Cristo? Vai rejeitar? Vai negar? Vai virar as costas? Ou hoje você vai dizer sim para Deus? Tudo é uma questão de escolha. Lembra que eu disse no primeiro sermão dessa série? Tudo é uma questão de escolha. Ou você diz sim para Deus, ou você diz não para Deus. E aí você sela o seu destino. Permanecer no livro da vida ou ser tirado do livro da vida. Qual é a sua escolha hoje, meu irmão? Qual é a sua escolha hoje, minha irmã? Você precisa fazer uma escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Então, se você decide hoje dizer sim a Jesus Cristo, se você decide hoje abrir seu coração para escolher Jesus Cristo como comandante da sua vida, como príncipe, como guerreiro, aquele que batalha as tuas batalhas, aquele que te conduz sobre as asas da vitória, ore comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque nessa grande guerra nós não somos deixados a lutar sozinhos. Assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josafá, assim como o Senhor foi com Ezequias, seja com cada um de nós. E que hoje, Pai, nós mais uma vez confirmemos a nossa aliança contigo, de deixar o Senhor conduzir a nossa vida, conduzir a nossa história, conduzir os nossos caminhos
e que possamos hoje, Pai, ter a unção do Espírito Santo para fazermos inteiramente a Tua vontade, seguir os Teus caminhos, fazer todo o Teu querer. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.